Nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar a criar um modal com HTML nativo do próprio HTML e pouquíssimo JavaScript, só para abrir e fechar, eu te prometo, beleza? Se tu quer aprender tudo isso, fica até o final do vídeo que tu vai aprender a nova maneira de fazer modal, a nova e simplificada maneira, beleza? E eu sou o Matheus Batista, criador aqui da Hora de Codar, com mais de 120 mil alunos em todos os meus cursos. Vou te acompanhar nessa jornada aí de criação de modal. Antes de começar o vídeo, um pequeno recado, galera. A gente criou aqui um e-book de HTML e CSS com os 20 principais conceitos. Eu peguei 10 de HTML e 10 de CSS, que eu acredito que eles sejam primordiais para todo desenvolvedor, seja front-end, back-end, não importa. Eles são essenciais para que tu avance nos teus projetos, no teu conhecimento em programação. E eu disponibilizei ele gratuitamente aqui. Tá o link na descrição, é só clicar, preencher o e-mail que eu te envio, e aí tu baixa o e-book e adquire mais esse conhecimento gratuito aqui com a Hora de Codar, tá? E também vou deixar a minha plataforma aqui à tua disposição com os nossos cursos. A gente tem curso de JavaScript, que a gente vai ver um pouco aqui. A gente tem curso completo também de HTML, CSS, todos eles com certificado de conclusão, com equipe de suporte para atender qualquer dúvida que tu tenha, com acesso a atualizações novas, porque o acesso é vitalício, o curso é teu para sempre, beleza? Isso aqui é até o curso por dentro, né? Tu quer conhecer melhor a plataforma, tá aqui, ó. É onde tu vai estudar. Aqui embaixo tu vai deixar as dúvidas individuais, aula por aula, para tu poder estar interagindo também com outros alunos. Tem material de apoio, tem aqui a marcação de aulas, se tu quiser concluir alguma aula que tu acredita que não precisa do conteúdo, tu vai direto aí ao ponto, tu estuda o que tu quiser e aprende as tecnologias do básico ao avançar. Beleza, galera? Então, dados os recados, bora aqui comigo, vamos fazer esse modal. Eu preparei aqui um HTML basicão, tá? Só para a gente começar aqui a programar esse modal, tá? Então, como eu falei antes, a gente vai precisar de muito HTML e pouco JavaScript, quase nada de CSS, só se a gente quiser colocar mesmo, tá? Então, eu vou dar uma melhorada aqui na tela e já retomamos aqui. Ó, galera, eu vou deixar assim, que assim fica melhor, a gente consegue ver tudo, não precisa ficar dando Alt Tab, beleza? Então, como é que a gente vai criar o modal, né, com o HTML puro? Bom, a gente vai começar com um botão de abrir modal, né? Todo modal vai ser disparado com base em um botão, tá? Então, nem todo, né? Mas a maioria sim. Então, vamos dizer que todos são disparados com botão. Então, legal. Abrir formulário, né? Porque a gente vai criar um modal com formulário, tá? E aqui eu vou ter um ID, ou pode ser um atributo, né? Para tu poder disparar um evento que abra um modal, tá? Então, vou botar aqui Open Button, né? Que é o botão de abrir, tá? E aqui embaixo eu vou ter o modal. O que é um modal com HTML? Ele utiliza a tag dialog. Isso é o modal, tá? Que é o pop-up, enfim, como tu quiser chamar. Então, ele vai colocar a tag aqui, beleza? E a gente tem a abertura e fechamento, porque a gente tem o corpo do modal, né? Então, o que vai no corpo do modal? O que tu quiser exibir. Então, aqui a gente vai ter um modal com formulário. Vou só colocar o H2 aqui, formulário de contato. E vamos criar um botão para fechar aqui, só para a gente simular as ações do modal, né? Então, eu vou botar aqui um botão, fechar. E aqui eu vou colocar um outro ID, close button, né? Então, o que acontece? Já funciona? Não, não funciona, porque a gente precisa daquele pouquinho de JavaScript que eu falei. E onde é que a gente coloca ele? Bom, o certo seria colocar no arquivo externo, tá? Mas eu vou colocar aqui para agilizar o nosso lado, vou colocar ele embaixo do HTML aqui. Então, a gente precisa selecionar o botão, né, que vai abrir o modal e o botão que fecha o modal e também o modal, né? Então, vamos adicionar um IDzinho aqui também, né, para facilitar a nossa vida. Vou botar aqui Modal Dialog. Então vamos às seleções, né? Então a gente pode utilizar o Keyword Selector, colocar aqui Modal Dialog. Eu vou colocar aqui também o botão de abrir, então Open Button, tá? Então Document, Keyword Selector, que faltou Document. Opa. E aqui o Open Button é o ID Open Button, né? E vou ter o Close Button para a gente poder fechar. Close Button igual a Document, Keyword Selector, Close Button. Beleza? Tem todos os elementos selecionados. O que eu preciso fazer? Usar métodos nativos também aqui do JavaScript mesmo, que vão ter acesso à API, né,
do HTML que libera esse modal para a gente. Então, quais são os métodos? Show modal e close, tá? São esses dois métodos que a gente precisa para modais simples. Então, vou adicionar um evento, open button, add event listener, de clique, né? E que evento que é esse? Bom, a gente vai utilizar o dialog, né, que a gente selecionou, e vamos utilizar o método show modal, tá? Com isso, agora sim, tudo funciona. Se eu clico aqui, ele abre o modal. Mas, né, ainda não fecha. Ó, só que eu já não tenho acesso ao botão lá atrás. E eu, mesmo com o tab aqui, né, com teclas de acessibilidade, não consigo acessar o conteúdo. Então, ele está perfeito, está tranquilo, já está o modal ali. Se eu quiser, eu posso botar CSS também, tá? Mas não precisa. Vou colocar um CSSzão aqui só para a gente ver. Ó, modal dialog, vou botar aqui um border, 2 pixels solid red. Ó, já vem aqui com a borda vermelha. Então a gente consegue acessar o modal e estilizar também, né? Sem muitos problemas, tá? Então, mais uma coisa aí que incentiva o uso nativo das coisas do HTML que a gente tem acesso, tá? E agora vai fazer a mesma coisa e vai conseguir fechar esse cara. Então olha só, close button. E aqui, em vez do show modal, né? A gente vai utilizar o método close. Simplesmente assim. Agora eu já consigo abrir e fechar. Olha que legal. Beleza? Tá, criamos um modal. Só isso dá para fazer? Não. Vejam aqui, ó. Temos esse fade aqui atrás, né? Que é basicamente a tonalidade que a gente tem entre o modal, né? E o conteúdo de trás. E como é que eu mudo isso, né? Falei para vocês, é totalmente personalizável. Eu posso acessar aqui, ó, um pseudo elemento chamado backdrop do modal. E aqui eu consigo manusear com background color, por exemplo, a minha opacidade ali do fundo. Por exemplo, aqui, ó, vou deixar cor preta 0.6. Olha só, tá mais escuro. Então eu posso estar mexendo no backdrop para estar alterando nessa parte do fundo, que seria a única coisa que eu não tenho acesso aqui via HTML, porque eu só vou ter, né, o elemento do modal, né? Não tem aquela sombra de trás que geralmente a gente cria uma outra div, né, para fazer de fade. E aqui não, é tudo nativo, tranquilão, tá? A gente pode até inspecionar o elemento aqui, ó. A gente vê no HTML, ele tem esse cara aqui, ó, top layer, né? Então a gente pode ver como é que o DOM funciona, né, na questão do modal. Bem interessante aqui como esse recurso, né, funciona no HTML. Então a gente tem esses dois caras aqui, ó, top layer e review, né, que são os dois elementos, o da frente e o de trás, tá? Então, a gente fecha aqui, ó, eles mudam, ó, desaparece tudo. Por quê? Porque é uma API nativa do próprio navegador e faz com que esses caras funcionem, né, sem precisar de muito código JavaScript, tá? O que mais que a gente pode fazer, né, que seria legal? Um formulário no modal. Então, vou fazer aqui, ó, form, tirar action, né? Vou colocar aqui um botão de fechar. Vou colocar um botão de enviar. Aqui, ó, type button, né? E aqui vamos dizer que eu tenho um campo de e-mail para preencher, né? Então, insira seu e-mail. Como é que será que o formulário, a gente lida com o formulário dentro de um modal, né? Interessante isso. A gente vai ter aqui um input type text, pode ser e-mail, placeholder, e-mail. Então, vamos clicar aqui, ó. Se eu clico em fechar, ele fecha normalmente. Se eu clico em enviar, ele vai fazer o submit, né? Só que a gente não tem como ver ainda aqui os dados acontecendo. Então, vamos adicionar aqui a esse formulário um evento de JavaScript também. Vamos lá. A gente trabalhar com esse envio, né? A gente ir além um pouco dessa aula aqui, né? Já poderia ter parado por aqui, né? Já ensinei para vocês fazer o modal aí só com HTML. Mas vamos lá. Modal form igual a document, aqui o selector, modal form. Então, como é que a gente faz um evento aqui para disparar esse cara, para ativar, né, quando o formulário for enviado? Add event listener, submit. A gente vai escutar esse evento aqui. Então, a gente vai dar um prevent default, tá? E vamos botar um console log aqui, enviando dados, né? Que seria um envio para uma API, por exemplo. Então vamos lá, abrir formulário, fechar, fechou normal, enviar, ó, enviando dados. Então, cara, funciona da mesma maneira.
Pelo fato do botão estar ali no meio, né, ele não vai atrapalhar o envio do formulário. Ele vai processar a questão ali que ele foi destinado, que é fechar o modal. Então, já foi tratado, né, alguns eventuais problemas, né, como a questão do tab e tal, tudo através do HTML. E uma última coisa que eu acho que seria muito interessante aqui, muito válida, né, para vocês aprenderem também, é como é que eu vou fechar o modal, né, uma funcionalidade muito comum, fechar o modal quando a gente clica fora, né? Por exemplo, aqui, ó, quero clicar nessas áreas aqui e fechar o modal. Como é que eu posso fazer isso? Galera, bem simples também. Não tem um método para isso, né? Não tem algo built-in, que eu acho que deveria ter. Deveria já vir do próprio HTML, né? Porque isso é muito comum. Né? Também a questão do ESC, fechar o modal, já funciona, né? Então, por que não adicionar essa questão, né? É algo que fica aí a pergunta para vocês. E para mim também, né? Que eu também não sei. Aí, beleza. O que acontece aqui? A gente pode colocar um evento, né, que vai detectar se o clique foi fora do dialog. Por exemplo, dialog, add event listener, de clique, pego o objeto de evento e verifico. If event target foi igual ao dialog, né, que é o meu modal, então aí eu vou dar um close, tá? E o que acontece aqui? Né? O dialog, ele não é apenas, né, o modal, né? Ele vai ser a área toda. Com isso aqui, ele consegue entender que se eu clicar fora da área, ele vai fechar, tá? Mas o que acontece também? Esse cara aqui, né, ele vai nos trazer um problema, porque se eu clicar fora das áreas, né, por exemplo, aqui, ele vai estar fechando também, tá? Então, a gente deveria encontrar uma solução aí um pouco melhor que isso, porque pode gerar um misclick, né? Por exemplo, eu cliquei aqui, né? Aí eu botei aqui, né, que ainda faz parte dele, né, nessa área superior, né, aqui do modal. Então, pô, não quero fechar ali, né? Então eu vou ter que encontrar uma melhor maneira, né, de escrever essa função de fechar, né? Porque senão os usuários vão reclamar. Aí, galera, para resolver isso, a gente tem uma forma que é um pouco mais complexa, né? Por isso que eu não trouxe de cara para vocês. Vou colocar o snippetzinho aqui para vocês entenderem, que é utilizando o getBoundingClientRect, que pega, né, a área do elemento na tela. Então, eu vou verificar se o clique foi fora dessa área, né, com essas 4 verificações aqui. Né? Então, se clicou acima, ou à direita, à esquerda, embaixo, enfim, ele vai fechar. Então, agora, né, selecionando o dialog para pegar essa área, né? Então, agora sim, independente de onde eu clicar dentro do modal, ó, ele não fecha. Tá? Então, é melhor a solução. Aí, clicando fora, resolveu. Beleza? Então, dá para implementar essa funçãozinha aqui para conseguir essa funcionalidade que, na minha opinião, é fundamental. Beleza, galera? Sabe o que é fundamental também? Os nossos cursos, galera. Curso de HTML, CSS, curso de JavaScript. Vou deixar os links aqui na descrição, tá? Então, se tu curtiu a minha didática, se tu gostou desse vídeo, se quer criar mais projetos nessas tecnologias, incrementar o teu portfólio, ter aulas comigo, né? Aulas mais completas, mais complexas, faça os nossos cursos, tá? Te convido aí a participar da plataforma da Hora de Codar. E também, não se esquece do nosso e-book, galera. Aqui tu vai conseguir entender HTML e CSS de outra maneira. Tu vai ver por perspectiva de que já está anos na área e já passou por diversos problemas e colocou a solução deles, ou melhor, como não cair neles aqui nesse e-book, tá? É quase 50 páginas, é muito conteúdo. Só clicar no link da descrição e fazer o download, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Se inscrevam no canal aí para dar aquela força, deixa o like, comenta outro vídeo, outro conteúdo que tu queira ver aqui no nosso canal. E também, se quiser aquela força maior ainda, seja membro, torne-se membro aí para poder proporcionar mais conteúdo com mais qualidade aqui para o canal, né? Uma maior frequência, mantendo a nossa qualidade. Por hoje é isso, então. Vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!